Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje nós vamos entrevistar aqui Josimar Melo, que é presidente do Sindipol, o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, a quem eu já dou aqui as nossas boas-vindas e digo, nós estamos passando por um momento muito interessante no Brasil, né, essa conscientização da população em fazer seus manifestos. Alagoas tem sido privilegiada da forma como vem fazendo, atuando nesses manifestos de forma pacífica, ordeira, embora a gente sabe que não tem os melhores políticos desse país, mas a gente vai fazendo o melhor possível para que a gente consiga ser ouvido. Um desses anseios a gente vem notando, vem percebendo, que é o anseio daqueles que integram a força pública desse país, buscando uma isonomia salarial para todo o Brasil. E através da PEC 300, os policiais, os bombeiros, vêm buscando essa valorização salarial. Eu gostaria de fazer um pedido a você, presidente Josimar, que nos dissesse aqui o que vem a ser a PEC 300, para que o nosso telespectador possa entender. Boa noite a todos. A PEC 300, na verdade, ela nasceu da PEC 446, né? Que surgiu lá no Senado e foi aprovado, e já existia uma na Câmara, né, do deputado Arnaldo de Sá, que é a 300. Só que mas as duas tratavam do mesmo assunto, que era a questão do piso salarial dos policiais civis, militares e bombeiros. E o que aconteceu? Foi aprovada no Senado, e quando a PEC 446 chegou à Câmara, ela foi juntada, né, à PEC 300, né, e juntada, e por isso que nós policiais civis chamamos PEC 300/446, porque é a junção, é a aglutinação entre as duas. E nela, o processo foi votado em primeiro turno na Câmara, e quando chegou porque tem que passar por 2 turnos de votação, e quando chegou na parte do segundo turno, né, onde estava mobilizado a categoria, tanto policial civil como bombeiro e militar, foi uma ordem, né, uma orientação do governo para que pudesse parar o processo, né, para poder sentar na mesa com as representações e que fosse negociado uma outra forma. E aí parou, não foi mais votada, né? Se caminhou para um outro nível de mobilização e ficou adormecido até hoje, a questão faltando só a votação em segundo turno para poder ser aprovado e lá na frente ser criado a regulamentação. Porque, na verdade, a PEC é uma mudança, um projeto de emenda constitucional ao artigo 144, que trata da segurança pública no Brasil, né? E nela era simples, o texto era simples, pequeno, que dizia que os policiais civis, militares e bombeiros teriam que ter um piso mínimo salarial. Como hoje existe o piso mínimo, salário mínimo para os trabalhadores, no geral. Então, os policiais civis e militares e bombeiros teriam um piso mínimo de salário em todo o Brasil, para discutir, né, depois de aprovada a PEC, ia se discutir em projeto de lei complementar, o valor, o fundo, de onde vinha, tudo isso. Então, é isso no geral que contempla o projeto da PEC 300/446. Apenas uma pergunta a mais, presidente Josimar. Essa postergação, dessa manobra de adiar a votação da PEC, foi na gestão do presidente Lula ou já na gestão da presidente Dilma? Foi já na gestão da presidente Dilma, né? Porque a justificativa foi muita para convencer a categoria a desistir da PEC. Uma era que havia uma reivindicação das Forças Armadas, também que os policiais das Forças Armadas queriam participar também da PEC. E que custaria aos cofres cerca de 30 bilhões, né? E não tinha como conseguir.
Mas essa foi a justificativa para parar o projeto lá na Câmara, né? A PEC lá na Câmara. Mas agora está novamente, né, os companheiros tiveram desde ontem, né, estão lá tratando de pressionar a botar, que só falta colocar, o objetivo é colocar a PEC 300 na ordem do dia para poder fazer a pauta do dia, para poder fazer a votação. Mas isso aí o companheiro está lá fazendo esse esforço até amanhã, mas eu em contato com o nosso presidente da nossa confederação, ele está participando diretamente das comissões que estão fazendo visitas, sensibilizando os deputados, para que botem na ordem do dia a votação da PEC 300. Felipe. Olá, Esperon. Olá, Josimar. Seja bem-vindo ao programa e seja bem-vindo também você que nos assiste à maior mesa de debate aqui de Alagoas. E gostaria de saber do presidente da Sindimpol de que forma a aprovação dessa PEC ou dessas PECs vai beneficiar a sociedade em geral. Veja bem, Felipe, no Brasil existe uma diferença muito grande salarial entre um policial e outro. Por exemplo, aqui em Alagoas, o inicial de um policial civil é 2.600. No nosso estado aqui vizinho, Sergipe, é 4.500. No DF, Distrito Federal, é 7.500. Tudo isso são salários iniciais. Então, o que a PEC resolveria seria a unificação, um piso mínimo, para essas categorias, entendeu? Então, isso resolveria como a questão do piso do professor, que hoje a nível nacional, tanto faz o professor ensinar aqui, como em qualquer outra unidade da federação, ele tem um salário, um piso mínimo, né? Então, isso resolveria para a população, pelo menos aquele policial, né, o policial que entrasse já no serviço público como um policial civil, teria um salário mínimo do policial para receber. Então isso aí já dava uma garantia, né? E aí é claro que dentro da PEC, como eu falei anteriormente, ela só estabelece que o policial tem que ter um salário mínimo. E depois vai ser regulamentada com valor, isso, aquilo, outro. E tem que ter também na questão quando for regulamentar a PEC, tem que ter a revisão anual. A revisão anual. Aí sim, nessa revisão anual, dependendo da mobilização e do poder de organização dos policiais, aí deixaria de ser uma mobilização só a nível local, e aí passaria tudo junto, policial, civil, e militar e bombeiro, né, a nível nacional. Aí você passaria a melhorar o salário. Quando você melhora o salário do servidor público, claro que ele trabalha mais satisfeito, claro, tem que ter condições de trabalho, e aí sim, com certeza, a população teria certeza, né, de ser atendido por um funcionário que estaria ganhando minimamente o possível para sustentar a sua família, né? Então seria o benefício direto para a população, seria a qualidade de atendimento da pessoa, do servidor público. Embora, às vezes, nós hoje, mesmo com esse baixo salário, temos profissionais competentes, né, atende bem a população, mas não oferece um serviço de qualidade porque justamente não tem a condição. É o exemplo de que um policial, um cidadão hoje, se for na delegacia de Rio Largo, ele vai estar lá sozinho, né, sendo mal pago, e mesmo assim ele não pode prestar um serviço porque lá não tem efetivo, não tem condições de trabalho. Então seria uma das formas de valorizar o profissional então, para poder prestar um serviço de qualidade à população. É interessante a observação aqui do presidente Josimar Mello, porque, por exemplo, a gente pode citar, para ratificar as palavras dele aqui, a postura. Alguns anos atrás, a gente tinha as mesmas deficiências na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, e a valorização salarial acabou por trazer realmente um atendimento melhor, uma qualidade de resultados na investigação, a própria situação dos patrulheiros nas rodovias, a gente sabe que melhorou bastante. Então, é importante essa valorização. Aliás, a gente cita aqui, presidente, uma das deficiências do Plano Brasil Mais Seguro em Alagoas é essa falta de participação, né, das bases, daqueles que integram as forças públicas do nosso Estado, que foram deixados a segundo plano. Houve um banho aí realmente de viaturas, de armamentos, mas esqueceram que nada disso funciona sem o capital humano. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta
pergunta. Nós tivemos, algum tempo atrás, uma postura muito interessante do senador Renan Calheiros, que tomou à frente como bandeira a questão da PEC 300, mas logo depois das eleições parece que isso amortizou. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje, o senador, o presidente do Senado, um poder indiscutivelmente forte, eu pergunto, um lobby do senador, ante aí os nossos integrantes da bancada federal, os nossos deputados federais, o senhor acha que seria algo importante nesse momento? E lhe faço mais uma pergunta. Quais dos nossos integrantes, quais dos nossos deputados federais hoje estão levando à frente, estão buscando a aprovação dessa PEC? Começando pela segunda pergunta, que a nível do Estado, né, eu não tenho, pelo menos não tenho nenhum conhecimento dos deputados que participam, né, que representam o povo alagoano no Congresso, não tem um que diga que eu vou defender a bandeira da PEC 300. Né? Não temos isso. Né? O que nós temos, a primeira pergunta, é a questão de quem iniciou a discussão foi o senador na época, o senador Renan Calheiros, que hoje é presidente do Senado. Mas para isso, é preciso, ele iniciou com a 446 e quando foi para o Congresso, foi juntada a PEC 300. Então, mas como as duas tratam do mesmo assunto, do mesmo tema, né, que é a questão do piso salarial dos policiais, o que acontece? Está sendo feito agora em Brasília uma intervenção junto ao Senado, né, ao senador Renan Calheiros, para que ele, né, convença. Primeiro ele tem que convencer, porque a parte que cabe ao Senado já passou, já foi votado lá em dois turnos, já foi votado, falta só aprovar em segundo turno na Câmara. Então, a intervenção dele é positiva, né? A gente está fazendo esse contato com ele para ele convencer não só ao partido dele, que é o maior no Congresso, o PMDB, e também convencer, né, a presidenta a que bote em discussão, que aprove a questão da PEC 300. É importante fazer essa, porque é um momento, né, que a população se mobiliza, né, onde foi uma vitória a questão da rejeição da PEC 37, a definição de 10% do PIB para a saúde, do 100% do ROI da educação. Esse é o momento, né, de botar realmente o Congresso para trabalhar, né, naquela demanda do povo que estava lá. Então a PEC 300 está nesse valor. Então é importante sim, o senador tem um peso importante, um peso político forte no Congresso, né, e junto à presidenta Dilma, né? Bom, eu espero que a nossa bancada federal não tenha sido atingida aí pela onda azul, ou seja, aquela letargia que é peculiar ao governo do Estado, e tenha deixado para o ano que vem, às vésperas da eleição, para se pronunciar, para dizer que é favorável a PEC 300, porque daqui até lá muita gente vai morrer nesse Estado. Felipe. Vossa Excelência falou do Estado de Aracaju e em 2001 tive a oportunidade de acompanhar uma operação da Polícia Alagoana em Aracaju, até o escrivão Almir, aproveito para mandar um abraço para ele, e naquele período de carnaval de 2001, ele voltou dessa operação dizendo que era uma motivação muito grande dos policiais civis de Aracaju, que eles estavam preocupados lá porque tinha tiros no feriado de Esperon, 3 homicídios naquele período de carnaval, período que a gente tinha pelo menos quase 10 vezes mais no mesmo período de carnaval. É claro que a população de Aracaju é menor. Aí você acha que essa criminalidade mais baixa em Aracaju, em todo o estado de Sergipe, é reflexo desse salário mais alto ou uma mera coincidência? Não, inclusive em Sergipe, né, tem estudo do próprio do Ministério da Justiça, né, que lá teve uma produtividade no inquérito policial, ou seja, produtividade eu falo êxito, né, foi um número lá de esclarecimento, né, com o autor conhecido de quem cometeu o crime, era de 85%. Altíssimo, né, enquanto aqui chega, eu acho que 10% ou 5%. É uma desproporção muito grande. Mas lá, claro que a motivação de melhorar o salário lá fez com que, por exemplo, policiais que estavam prestes a se aposentar, que ficou mais tempo, né? Está mais tempo na polícia. E modificou
o policial ele se motivou para poder fazer a investigação e também sem contar que foi dado condições de trabalho lá, né? Ao contrário daqui, onde nós temos o estado mais violento da União, a cidade mais violenta do mundo, e o governo tem uma política, né, de remendo, não tem uma política séria de segurança pública, de remendo ao ponto de fechar a delegacia. Veja bom, nós temos uma capital mais violenta do mundo e o Estado, né, o governo vai fechando a delegacia nos bairros da periferia. Presidente, infelizmente o nosso tempo é um pouquinho curto, a gente já vai ter que pedir aqui o seu acerto e erro do alvo, por favor. O meu acerto é a aprovação recente, agora há pouco, da anistia dos policiais civis e militares bombeiros de todo o Brasil. Essa é uma vitória importante. E o meu erro, o erro no alvo, é a insistência do Brasil mais seguro aqui, do jeito que está, e também o fechamento do 3º Distrito, 22º, Delegacia de Acidente e Decotap, e 22º, tudo no mesmo canto. Isso aí é o meu erro no alvo. Então, duas preocupações, né? A falta de valorização do capital humano dos integrantes das polícias e também essa questão de delegacia não funcionar 24 horas, isso para a gente também é entendido como um retrocesso. Eu gostaria de pedir agora as suas considerações finais em 1 minuto, por favor, mas não deixe de falar sobre o PCCE, sobre paridade, sobre integralidade dos aposentados. A consideração, eu agradeço a presença, né, e chamo a categoria para o dia 19, nós vamos estar na SEGESP, na porta da SEGESP, Secretaria de Educação de Segurança Pública, para tratar da questão do PCS. Nós estamos em negociação e só falta definir como será o reposicionamento dos policiais que hoje estão na função de policial. Então, dia 19, né, nós estaremos a partir das 8 horas com o café da manhã na porta da SEGESP para a gente negociar e esperar a proposta do governo e o impacto financeiro da nossa proposta e a do governo. Então eu acho que esse ano a gente fecha essa discussão com o governo. Esperamos que nós fechamos essa proposta do plano de carreira, que é um instrumento de valorização do policial civil, né, como eu já falei, do policial civil, para poder ter umas condições melhor de atender a população alagoana. Bem, a gente agradece mais uma vez a presença do presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, esperando que agora, dia 19, você possa participar, você que integra a Polícia Civil, às 8 horas na porta da Secretaria de Gestão Pública. Bem, a gente agradece mais uma vez, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com mais uma entrevista. TV Farol, a TV feita pra você. Voltamos à nossa série de entrevistas, discutindo aqui o que deve ser feito para melhorar a segurança do nosso estado, do nosso país. E estamos hoje aqui com Marcelo Avelino, que é diretor executivo do Sinaspem, Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário aqui de Alagoas. Seja muito bem-vindo aqui. E eu já começo lhe fazendo uma primeira pergunta, Avelino. O que é a PEC 308? Nós falamos agora há pouco sobre a PEC 300, né, que vai criar uma isonomia salarial entre policiais civis, militares e bombeiros. E o que vem a ser a PEC 308? Muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui nessa mesa de debate ampla e muito democrática. A PEC 308 nada mais é do que o reconhecimento da nossa categoria, da nossa profissão, da nossa carreira, né, que hoje não é reconhecida. Ela nos inclui no artigo 144 da Constituição Federal, criando nesse artigo 144 o inciso 6 e o inciso 7, que neles contemplam a Polícia Penitenciária Estadual e a Polícia Penitenciária Federal, certo? Então ele reconhece essa categoria que existe há muitos anos, há décadas e décadas, e não tem um reconhecimento constitucional da sua carreira, da sua profissão. Muito interessante. A gente precisa lembrar, você telespectador, você que nos assiste, que é um gargalo, né? Se as polícias começarem a atuar bem, estiverem bem remuneradas, trabalhando em prol da sociedade, se a gente também não valorizar o profissional agente penitenciário, esse gargalo acontece, que aliás já vem acontecendo, né? Algumas situações vêm provocando aí novas prisões,
E é preciso que essa classe também seja valorizada e não pode ser esquecida. É parte do planejamento que a Segurança Pública de Alagoas necessita. Felipe. Bem-vindo, Avelino, na formação dessa maior mesa de debate, como já falei aqui, de Alagoas. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, falou que o sistema penitenciário brasileiro é um verdadeiro inferno. E o governo, na qual ele faz parte, já está administrando aí há quase uma década, e depois dessa década de administração, ele afirmou isso. E eu pergunto ao Avelino, o sistema penitenciário realmente é esse inferno? Então o pessoal não quer levar o pessoal que trabalha lá no inferno à categoria constitucional? Felipe, realmente nós agentes penitenciários do Estado de Alagoas concursados, estamos no sistema prisional, vamos fazer 7 anos agora em dezembro, né? Não podemos mentir, deixar de falar de que nesses 7 anos tivemos uma evolução muito grande na questão do sistema prisional, a evolução para o preso, para o atendimento, a qualidade do sistema prisional para o preso. Realmente houve uma evolução. O ministro não está errado quando ele diz que o sistema prisional é um inferno, ainda temos lugares pelo Brasil afora que o sistema prisional realmente é um inferno, né? Tanto para o agente penitenciário que lá trabalha, quanto mais ainda para o preso que está lá encarcerado, cumprindo a sua pena, né? Mas, uma coisa que eu gosto de falar sempre, o governo federal, nesses últimos anos, ele tem investido maciçamente, através do PRONASSE, através do SENASP, né, no sistema prisional, com verbas federais, investimentos em viaturas, em estrutura, melhorou bastante. Agora, eu sempre toco no seguinte assunto. Realmente o governo federal está dando uma força muito grande, melhorando, mas não está chegando à questão do pessoal, né, do agente penitenciário, do investimento no preparo, no desenvolvimento desse profissional. Está ficando apenas na questão estrutural, na questão material, na questão de pessoal, há apenas aqueles cursos feitos online, à distância, né, nada que tenha um alcance mais amplo, que traga uma melhora para a categoria, até o próprio reconhecimento da categoria através da PEC 308, eu acho que o ministro devia se ater a isso, né, para a aprovação da PEC 308, que seria fundamental para, junto com esse investimento que está sendo feito em estrutura, equipamentos e materiais, fizesse com que o sistema prisional melhorasse substancialmente. Quer complementar, Felipe? Não, muito bem. Agora, a Polícia Civil tem uma estrutura, tem escrivão, tem investigador, tem delegado de polícia. Na PEC, há uma previsão da estrutura de como funcionaria o sistema penitenciário, tipo, tem em Brasília, salvo engano, delegado penal, agente operacional, agente, sei lá, reintegrador. Há essa previsão na PEC ou isso caberia aos estados fazer essa regulamentação? Não. Uma das grandes virtudes dessa PEC é justamente essa. Ela não deixa, hoje é assim, hoje os estados, cada estado tem a sua liberdade de legislar sobre o sistema prisional do seu estado, certo? Cada estado age de alguma forma. Por exemplo, Pernambuco colocou os agentes penitenciários, eles fazem parte hoje do quadro da Polícia Civil. Eles são agente de Polícia Civil, certo? Agente penitenciário do quadro da Polícia Civil. Quer dizer, então cada estado hoje tem a liberdade de legislar de forma independente sobre o sistema prisional. Isso fica um grande samba do crioulo doido, ninguém tem uma unicidade, né, profissional, uma unicidade de carreira, de evolução. Então, justamente a 308 vem corrigir isso. Pra você ter ideia como ela é boa, hoje nós temos a Polícia Federal, que é um exemplo de polícia para o nosso país, né? A evolução da Polícia Federal nos últimos 15 anos é a olhos vistos, né? O policial federal há 15 anos atrás, ele ganhava menos do que um motorista da Real Alagoas, para você ter ideia, né? Não desmerecendo nenhuma nem outra profissão, mas um policial federal é o mais alto nível de polícia que nós temos no país, né? E ele ganhava menos do que um motorista da Real Alagoas. Então, em 15 anos, além do ganho salarial, ele teve uma evolução de preparo, de conhecimento, de estrutura total, que é hoje o que é a Polícia Federal. Então, para você ver como a 308 é boa para o sistema prisional nacional, ele é basicamente a mesma corpo, o organograma, o mesmo corpo da Polícia Federal. Nós vamos ter um superintendente nacional, superintendências estaduais, vamos ser regidos, tem todo um regimento interno que praticamente é um Ctrl-C, Ctrl-V do que rege a Polícia Federal hoje. Então, ela sendo aprovada, ela já nasce num patamar de excelência muito grande. Diretor Avelino, para o nosso telespectador que não integra a Força Pública, eu gostaria de ouvir uma orientação sua no sentido de que forma a nossa bancada federal, saindo dessa letargia e fazendo uma pressão para que essa PEC 308 seja aprovada, de que forma a sociedade vai sentir uma melhora? Olha, vai ser substancial, né? É que, como você tocou, é importante que a nossa classe política, a nossa bancada de Alagoas, né,
entre nessa luta em relação a defender essa defesa das PECs, tanto a 300, que abrange todas as categorias de polícia, quanto a 308, que vai nos incluir no 144 e, consequentemente, vai nos eleger a participar também da 300, né? E é importante que a nossa classe política saia dessa letargia. Para você ter ideia, hoje, só quem levanta a bandeira da PEC 300, a 300, 446 que estão apensadas, né? E da 308 é o senador Renan Calheiros, pelo estado de Alagoas. Mas nenhum parlamentar nosso levanta a bandeira em questão de levar à frente esse desenvolvimento das carreiras na área penitenciária, na área de polícia em geral. Então é importantíssimo que a nossa classe política saia dessa letargia, né? Se for traduzir para o que os políticos gostam muito de levar em conta, que é a questão de votos, né? Ele tem que levar em consideração que é uma das maiores categorias hoje que nós temos no Estado, é a área de segurança pública. Então, quantos votos, já que a classe política pensa em votos, né, isso vai trazer, quantos apoios vai trazer para essa classe política? Então, está na hora deles acordarem e verem que, além dele beneficiar a população como um todo, que deveria ser o primeiro pensamento do político, né, beneficiar a população como um todo, fazer o bem, a arte de fazer o bem, né, na política, mas também pensar na sua carreira, em questão de votos, isso vai lhe trazer quantos votos? Porque a segurança pública é uma grande categoria e precisa ser lembrada pela nossa classe política. Como eu estava dizendo hoje, quem levanta a bandeira, salvo engano, o único que nós temos é o senador Renan Calheiros, que levanta a bandeira da segurança pública com as PECs 308, 300, 446. Bem, a gente espera que não fique isso para o ano que vem. Felipe. Diretor, existe polícia penal na Itália, existe polícia penal na Rússia, salvo engano também nos Estados Unidos, há um instituto semelhante a essa questão de polícia penal. Como funcionam essas polícias em outros países? Será que ela seria bem aceita aqui no Brasil em geral? Olha, as polícias penais, como você falou, a Itália, exemplo da Itália que você comentou, é uma das melhores polícias penitenciárias do mundo. Para você ter ideia, a carreira de policial penitenciário lá, você entra, lá na Itália, né, se equivale, como eu falei para você, que aqui a gente ia ficar, era o mesmo organograma, a mesma carreira, praticamente igual da Polícia Federal. Na Itália, eles foram para o lado da polícia, como se fosse uma polícia militar, né? Então ele tem lá desde o soldado de polícia penitenciária até o coronel de polícia penitenciária. É uma carreira superior de polícia, ele tem uma carreira superior de polícia. Para você ter ideia na questão estrutural, eles têm lá de motocicletas até aviões a jato, passando por barcos, navios. Quer dizer, ele tem uma estrutura de materiais, equipamentos, de preparação do policial penal maravilhosa. Ele pega esse policial penal, prepara ele da base como um soldado, né, que lá no caso se equipara à polícia militar, até um coronel. Ele tem escola superior, ele tem todos os níveis de pós-graduação, de tudo. Tem toda uma estrutura que a Itália hoje tem uma das melhores estruturas do mundo na polícia penitenciária. Se você for à internet e pesquisar a polícia penitenciária italiana, você vai ficar estarrecido com a qualidade da polícia penitenciária italiana. Diretor Avelino, em recente entrevista aqui no programa, a vereadora Heloísa Helena comentava de um projeto seu ainda à época do Senado, em que ela isentava tanto os servidores da área de saúde, educação e segurança pública da inclusão na lei de responsabilidade fiscal. Ela não entende que, em se tratando, né, de categorias de extrema necessidade hoje para o país, que não fiquem vinculados a essa situação para evitar essa desvalorização salarial. O senhor acha importante uma nova visão disso, a princípio do governo federal, de que ele exclua desse sistema de responsabilidade fiscal essas categorias? Sim, seria muito importante, porque tiraria essas amarras na questão de questões básicas, como você acabou de dizer, né? Segurança pública, educação e saúde, não se deveria ter limite de investimento nessas áreas. Deve-se ter sempre uma fiscalização, um controle extremo, para que não sejam desviados esses recursos, né? Não sejam usados de forma errônea, né? Mas que haja limites, não, eu concordo plenamente, que sejam todas essas categorias na área de saúde, educação e segurança pública, sim, desvinculadas da lei de responsabilidade fiscal. Seria muito bom para a sociedade como um todo, porque tiraria essas amarras, essas desculpas que muitos políticos que não têm a boa vontade de fazer o que a população necessita, usam hoje para deixar de investir, né, na questão salarial, na questão de investimentos, na área de segurança pública, educação e saúde. A desculpa é sempre o quê? Lei de responsabilidade fiscal. Estamos no limite, não podemos. Então acabaria essa desculpa que foi institucionalizada, né, e que todos se escoram nessa bengala para dizer que não tem condições de investir na segurança, na saúde e na educação.
como foi muito bem lembrado aqui pelo diretor do Sinaspen, essa filosofia de justificar que não pode valorizar o profissional da segurança pública por questões de responsabilidade de lei fiscal, a gente entende o seguinte: custa muito mais caro essas vidas que estão sendo ceifadas, essas vidas que estão sendo aí mutiladas, né? Isso custa muito mais caro à nossa Previdência e, consequentemente, ao próprio país. Felipe. Diretor, falando em dinheiro aqui, o Josimar, o diretor do Sinipol, disse que a aprovação da PEC 300 ou da PEC 446 geraria para os cofres públicos um valor de cerca de 30 bilhões. E ele disse que esse é o principal empecilho da aprovação dessas PECs. No caso da PEC 308, quais são os principais óbices da aprovação da PEC 308? Olha, basicamente, há dois óbices aí nessa questão da 308. Um seria, inicialmente, algumas pessoas que têm uma visão, acho que muito obtusa da coisa, são resistentes à criação de uma nova polícia no nosso Brasil. Nós temos aí várias polícias que não são necessárias. Nós temos a Polícia Legislativa do Senado, nós temos Polícia Ferroviária, que já está em desuso, mas existe até hoje, nós temos Polícia Portuária, temos várias polícias que a sociedade não sabe nem que existe, mas elas existem, ganham muito bem e são mal subutilizadas. A criação, entre aspas, que não seria uma criação, seria o reconhecimento da polícia penitenciária, porque ela já existe de fato, né? Hoje nós somos uma classe que hoje nós temos uma parte de investigação, nós temos uma parte de custódia, nós temos uma parte de inteligência, nós temos uma parte de recaptura. Então nós fazemos todas as funções que exerce qualquer polícia dentro do nosso país, só que fazemos à margem de uma legislação que seja ordenatória em relação a isso. Nós somos à margem da legislação, nós não fazemos parte do artigo 144 da Constituição. Então nós hoje, de fato, já exercemos o poder de polícia penitenciária, já agimos como polícia penitenciária. Só falta o quê? Termos o reconhecimento de direito de sermos polícia penitenciária. E o segundo ponto que você perguntou em relação à resistência, em relação a isso, é que, sendo aprovada a PEC 308, nós estaríamos automaticamente eleitos a participar da PEC 300, porque estaríamos incluídos aí no artigo 144, e a PEC 300 trata o quê? Do piso nacional para as forças de segurança pública, para as polícias, e nós estaríamos incluídos aí na PEC 300. Na questão de montante financeiro que você falou, para os estados, inicialmente, que a grande resistência dos governos estaduais, de que não teriam como arcar, por exemplo, como o Josimar falou, com propriedade. Hoje um agente penitenciário de Alagoas percebe R$ 1.580, né, o salário base. Um agente penitenciário de Sergipe hoje percebe R$ 4.000. Então, o governo do estado de Alagoas poderia dizer, não, nós não temos condições de arcar com a nivelação nacional, nivelando por Brasília, que Brasília também, um agente penitenciário ganha R$ 7.500. Mas o governo federal, na previsão da PEC 300, ele já tem ele subsidia durante 10 anos essa diferença para os estados. Então haveria aí um subsídio, né? Ele subsidiava esses 10 anos, essa diferença, até os governos estaduais se adequarem, né, financeiramente, de forma fiscal, para arcarem com essa despesa, com essa diferença. Acredito eu que 10 anos é um prazo mais que hábil para você ter uma equalização dessa questão financeira, né? É muito interessante. Essa série de entrevistas que nós estamos fazendo é justamente para mostrar. O Plano Brasil Mais Seguro foi implantado, nós depositamos aqui todas as esperanças, mas a gente sabe que não está indo bem. Embora aqueles que estão à frente dele insistam em querer dizer que vai, a gente sabe, através dos estudos, das pesquisas, que a coisa não vai bem. Mas não estamos dizendo aqui que o plano está fadado a dar errado. Não. Basta que sejam feitas correções, né? Nós recebemos aí armamentos, munições, viaturas, e até agora ele continua indo mal. Então o que falta? Falta a valorização do capital humano. Então vamos tentar consertar isso, é um momento, a nossa bancada federal precisa acordar, precisa auxiliar para que essas PECs sejam aprovadas e a gente tenha aí as correções necessárias ao plano e não só imputemos aí ao governo do Estado, ao próprio secretário de Defesa Social, a responsabilidade de todos os erros, sobre todos os erros que vem acontecendo aí. Felipe. O secretário de Direitos Humanos de Goiás, Edilson Brito, ele já foi superintendente e, na verdade, é diretor da agência Goiás de Sistema Penitenciário, e ele tem uma visão diferente de muitas pessoas. Ele disse que não entende porque os agentes penitenciários brigam tanto para ser polícia, já que vai aumentar a sua atribuição, onde, na verdade, a gente teria que brigar para se aproximar mais de um agente reintegrador, mais da parte de ressocialização, mais da parte pedagógica, dizendo na sua afirmação
que a função de polícia qualquer pessoa faz, mas a função de reintegrar, de ressocializar, de colocar o indivíduo tosco e reintegrar a sua condição para devolver à sociedade, aí sim é um trabalho mais especializado e que exige uma melhor qualificação e, consequentemente, uma melhor remuneração. O que você acha dessa afirmativa? Olha, Felipe, eu acho que o ponto de vista eu respeito, mas eu em outra oportunidade nós conversamos sobre isso, eu lhe disse o seguinte: a questão do agente penitenciário, né, ou do policial penitenciário, futuramente aprovando-se a PEC 308, ser um agente ressocializador, isso é muito utópico. E vou lhe dizer aqui por que acho isso. A nossa função hoje, que nós exercemos de fato, já como eu lhe falei, mesmo não sendo aprovada a PEC 308, nós hoje exercemos a função de custódia, né, custodiar o preso lá no sistema prisional. Nós exercemos sim a função de uma inteligência, nós temos uma inteligência, um departamento de inteligência interno, para que dentro das cadeias são arquitetados vários crimes, toda a população sabe disso, sai aí na mídia diuturnamente sobre isso. Então nós temos uma parte de inteligência, temos sim também uma parte que faz dessa inteligência, que trabalha em recapturas, aqueles presos que andam com a pulseira eletrônica, que estão no semiaberto, quando rompem as pulseiras, quando infringem as determinações judiciais da questão do semiaberto, nós fazemos a recaptura desse preso também, junto com a polícia militar, né? Nós agimos dessa forma. Então, de fato, hoje, todas as nossas funções que nós exercemos são funções de polícia. Mas ninguém está aqui levantando a bandeira de que queremos ser polícia. Não. Nós queremos a 308 para que regulamente a nossa carreira. Nosso pedido é esse, que se regulamente uma carreira que já existe há décadas e décadas e está totalmente sem regulamentação. Cada estado legisla da forma que acha melhor. Então a coisa vai ficando... Se cada um faz da maneira que quer, você não tem um padrão, você não consegue atender com excelência quando cada um faz de uma forma. Para você atender com excelência, que é necessário no sistema prisional também, você tem que ter uma padronização, você tem que ter um norte, você tem que saber. Agora, o norte, eu não concordo que seja o agente penitenciário ou policial penitenciário ser o agente ressocializador. Isso é quase impossível de você fazer a questão da custódia, da recaptura, da inteligência e ressocializar. Nós temos hoje dentro do sistema prisional, poucos, mas temos, psicólogos, assistentes sociais, esses sim são profissionais talhados, treinados, que saíram das bancas das universidades para serem agentes de ressocialização. Nós não, nós somos agentes de custódia, certo? E fazemos um trabalho, entre aspas, policial, que é um trabalho de custódia, de investigação, de captura. Então é quase que impossível, apesar de respeitar a opinião desse colega lá de Goiás, né? De Goiás. É quase impossível que esse mesmo agente penitenciário seja um agente ressocializador. Eu acho isso utópico. Agora, nós temos sim que valorizar dentro do sistema prisional a inclusão cada vez mais do assistente social, do psicólogo, para ele sim trabalhar a ressocialização desse preso. Só para encerrar aqui, a pergunta que os servidores querem saber: a bolsa sai ou não sai? Como vai ser o valor e o valor? Essa bolsa que você está falando é a bolsa, a qualificação, né? É que nós estamos brigando por um aumento de salário, um aumento real, mas o governo do estado, com base na lei de responsabilidade fiscal, disse que não era possível e acenou aí com uma bolsa, né, uma bolsa complementar de qualificação, que deve girar em torno de R$720. Essa bolsa, há uma promessa, né, ainda não foi aprovado, não foi publicado o decreto, mas há uma promessa que esse decreto seja publicado agora, em julho, para ela ser paga em agosto. Por enquanto estamos no campo da promessa, né? Mas nós acreditamos que em agosto ela deva ser paga conforme nos foi prometido. Diretor, nós vamos pedir agora o seu acerto e erro no alvo. Olha, o acerto em relação ao sistema prisional do estado de Alagoas e também trazendo isso para âmbito nacional, é a questão do investimento, como eu falei aqui, do governo federal e até do governo estadual com uma contrapartida, né? Menor, mas uma contrapartida, em questão de equipamentos, estruturas, né? Materiais. Está havendo um investimento muito grande. Realmente o sistema prisional está melhorando a olhos vistos nas questões estruturais, materiais, equipamentos. E o grande erro, que eu sempre falo e não vislumbro uma mudança próxima, é na questão de investimento no capital humano, né? Precisa se investir na questão salarial, sim, né? Tem que se investir na questão salarial, sim. Nós não podemos ter um agente penitenciário de Sergipe, que é um estado aqui vizinho, percebendo R$4.000, um policial civil de Sergipe recebendo R$4.000 e um policial civil do estado de Alagoas, um agente penitenciário, recebendo R$1.500. Isso é uma disparidade absurda. Então, o grande equívoco fica aí pela questão do investimento no pessoal. Investimento salarial, investimento de treinamento, de capacitação, desenvolvimento. Esse é o grande equívoco, eu acho, da nossa classe política, dos nossos governos em relação ao sistema prisional. Muito bem. Eu vou pedir a sua gentileza, as suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Pois não.
Mais uma vez agradecer a vocês por esse espaço, essa mesa democrática aqui de debates. Estamos à disposição, sempre que o assunto abordar o nosso sistema prisional, é uma satisfação muito grande estarmos aqui e trazer para a sociedade que o sistema prisional, os agentes penitenciários que lá estão com a maior boa vontade para prestar o melhor serviço para a sociedade. Agora, obviamente, nós fazemos isso dentro das nossas limitações, né? De materiais, de pessoal. Nós precisamos hoje de um concurso público urgentemente, nós estamos com uma defasagem muito grande de pessoal. Então, só agradecer mais uma vez esse espaço e dizer que estamos à disposição para futuros debates sobre o sistema prisional do Estado de Alagoas. A gente agradece mais uma vez a presença do diretor executivo do Sinaspen, Marcelo Avelino, e esperamos que o governo se sensibilize, tanto federal quanto estadual, e a gente tenha aí mudanças e valorização do nosso pessoal da Força Pública. Nós vamos agora a um breve intervalo, lembrando a vocês, a Estácio aproxima você dos bancos acadêmicos ao mundo profissional. A gente volta já. Voltamos ao nosso programa, lembrando a vocês, após essas duas entrevistas, a gente pode ratificar a importância de valorização das pessoas que integram a Força Pública. A gente sabe que o governo do Estado, o governo federal tem feito investimentos na área de logística, mas nada disso vai funcionar sem a valorização do profissional. Então a gente entende que é preciso rever, há ainda uma forma, uma chance de salvar o Plano Brasil Mais Seguro. O que você acha sobre isso, Felipe? Também acho que a grande deficiência da segurança pública no Brasil é exatamente a falta de motivação do profissional de segurança pública. O grande óbice, a grande dificuldade é a questão do recurso financeiro, e a sugestão, esperam, tira lá da corrupção. Quantos bilhões é gasto com corrupção estimado por ano aqui no Brasil? É dinheiro para burro, Felipe. Sei que são bilhões. Então, essa é a sugestão. O recurso tem que vir aí cortando o gargalo aí, o desaguadouro aí da corrupção no Brasil. Nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Meu acerto vai para essa anistia dos bombeiros aí, que foi aprovada, e o meu erro, na verdade, são vários erros, mas não tem como mudar esses vários erros. E o erro maior aí vai para o assessor do deputado Marcelo Vitor, Gervásio Raimundo Neto. Só em um mês, lá no ano de 2011, janeiro, teve 8 depósitos na sua conta, que totalizou aí R$34 mil. Olha aí o dinheiro para dar o reajuste aí aos servidores. Então, isso é só um assessor de um deputado. E parece que tem até um sangue político na sua veia e cometeu um ato desse aí. Então, meu erro vai para esse assessor, Gervásio Raimundo Neto. É o erro do alvo. Interessante, né? Esse deputado está sempre envolvido em polêmicas, é muito interessante. Sempre os mesmos nomes. É muito forte. Bom, o meu acerto do alvo eu vou dedicar também aqui, como disse o consultor Felipe, a essa anistia. É importante que esse pessoal que representa as instituições, seja de polícia ou as demais, tenham a liberdade de falar. Nós temos políticos aí que têm foro privilegiado, fazem tanta besteira e são anistiados ou até nem presos, são na realidade colocados nas cadeias. Esse é o meu acerto do alvo. O meu erro eu vou dedicar à forma como os nossos políticos estão usando aí os nossos aviões da FAB e devolvendo de forma incoerente. Um avião desse pode custar, para ir a um casamento, para ir a um jogo de futebol, ou para ir a alguma situação dessa, 9 mil, 20 mil, 30 mil. A gente sabe que um voo desse custa muito dinheiro. Se eles quisessem pagar esse valor, que usassem os aviões de carreira. Esse é o meu erro do alvo. Bem, eu quero fazer rapidamente aqui alguns agradecimentos ao agente penitenciário Zeca Medeiros. Quero também agradecer ao convite do jornalista Douglas Lopes, o Rogério Costa, que nos convidou. Eu e o consultor Leonardo Assunção estivemos lá na Rádio Gazeta, fomos muito bem recebidos. A gente agradece mais uma vez esse carinho. Alguns agradecimentos aí, Felipe? Agradecer também ao Josimar, o presidente do Sindipol, agradecer ao Marcelo Avelino, Zeca Medeiros, agente penitenciário, o agente penitenciário mais bem informado de Alagoas, sabe de tudo. Agradecer também ao Celso Civil Norberto, que está aposentado, o Almir, escrivão de polícia, grande escrivão aí, há muito tempo aí trabalhando na Polícia Civil, é uma honra ser amigo do Almir. E ao sociólogo Eronilson, que tem uma congregação lá no Jaraguá, grande amigo do Peito, Eronilson. São meus agradecimentos. Aproveito e faço um agradecimento ao pessoal lá do Porto de Maceió, que tem assistido o programa,
E hoje estivemos com algumas pessoas lá que integram o OGMO e disseram que estão muito felizes. Aí a gente agradece o carinho de vocês e o comentário. A gente agradece mais uma vez a sua audiência. Esperamos voltar em breve aqui com boas notícias para vocês, informando que a nossa bancada federal se moveu, conseguiu aprovar essas PECs e a gente vai ter uma segurança muito melhor. Muita paz a todos vocês. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Agora é hora de dormir. Pai, a mamãe não vai voltar pra casa? Não, filha. Agora somos só nós dois. Na escola falaram que ela foi levada por um cara mau. É verdade? É. Ela foi levada por um... Por um monstro, papai? É, filha. Tipo um monstro. Ele tinha garras, pai? Uma arma? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente. Eu tentei fugir, mas foi tudo muito rápido. Pai, e ninguém vai pegar esse monstro? Esse já foi punido, filha. Mas ainda tem muitos por aí. Imprudência não é acidente, é crime. Contra a vida de quem foi, contra a vida de quem fica. Alagoas registrou mais de 850 mortes no trânsito, muitas causadas pela mistura de álcool e volante. A bebida altera os sentidos e diminui seus reflexos. Isso, combinado com a direção, pode ser fatal. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente está fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você.